E a Agricultura BR destaca agora a produção de soja e milho nos estados do sul do país. O fato é que a combinação entre os dois elementos mostram uma produção que supera a marca dos 56 milhões de toneladas de grãos. Você vai ver agora, primeiramente, como é que está a produção de soja nos estados do sul, é o que você confere agora no Agricultura BR. Temos aqui a participação do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você tem aqui a totalização da produção de soja no Paraná a 18 milhões 240 mil toneladas da oleaginosa. Rio Grande do Sul, 16 milhões 370 mil toneladas. Estado de Santa Catarina produz menos, mas tem uma produção aqui, 2 milhões e 200 mil toneladas da oleaginosa. Total para os estados do sul, na temporada 16-17, deve alcançar 36 milhões 810 mil toneladas, de acordo com a Conab. Aí nós quisemos saber como é que fica a produção do complexo soja também para os estados do sul. É o que você vê em destaque no Agricultura BR. Você tem aqui produção do complexo soja alcançando 35 milhões 160 mil toneladas e tem aqui um consumo interno de 16 milhões e 700 mil toneladas do complexo soja na região sul do Brasil. Um dado importante é que essa região deve produzir, no geral, considerando produção de soja, milho de primeira safra e milho de segunda safra, mais de 62 milhões de toneladas de grãos. Considerando agora só a produção de milho da região sul do país, os 3 estados que a compõem devem colher cerca de 25 milhões de toneladas, somando milho de primeira safra com o de segunda. Cerca de metade dele é produzido na primeira safra e metade na safrinha, lembrando que a primeira safra do cereal é produzida nos 3 estados produtores. Já o milho safrinha só no estado do Paraná, porque só ele tem as condições climáticas ideais para o desenvolvimento da cultura. Vamos acompanhar então como que deve ser a produção de milho do sul do país? Veja que na primeira safra o Paraná deve colher 4 milhões 390 mil toneladas do cereal. Rio Grande do Sul tem estimativa de 5 milhões 870 mil e Santa Catarina uma produção menor de 3 milhões 160 mil toneladas. Todos os estados somam juntos uma safra de 13 milhões 420 mil toneladas no milho de verão. Já falando agora a respeito do milho safrinha, só o Paraná que planta. E ele planta bastante e deve colher bastante nessa nova temporada. Na safra 15-16, o estado retirou dos campos 11 milhões 190 mil toneladas do grão. Já para a temporada atual, são 12 milhões 160 mil toneladas, configurando, portanto, a sua importante posição na produção de milho aqui no Brasil. E por falar no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, nesta última quarta-feira, apresentou um forte volume de chuvas, o que atrapalhou as atividades de colheita, tanto da soja quanto do arroz no estado. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que fica o clima por lá nos próximos dias. Na quarta-feira, uma frente fria chegou ao sul do Brasil e foi responsável por temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Algumas cidades do noroeste gaúcho receberam mais de 120 milímetros em menos de 24 horas. E essa chuva acaba impactando nas atividades no campo, especialmente colheita do arroz e da soja. E agora, para os próximos dias, a expectativa é do retorno dos temporais. No final de semana, teremos uma área de baixa pressão atmosférica avançando sobre a região sul e deve trazer altos volumes de água, principalmente para o estado gaúcho. Os níveis de umidade no solo, por enquanto, estão bastante elevados, desde o noroeste do Rio Grande do Sul ao interior paranaense, o índice varia de 70% até 100%, e esse índice vai continuar elevado porque tem previsão de chuva generalizada e volumosa nos próximos dias. Sobre o interior gaúcho, tem previsão de mais de 100 milímetros, e essa chuva forte atinge justamente as áreas produtoras de arroz do centro e oeste gaúcho. Então, esse excesso de água acaba trazendo muitos problemas, pode trazer danos para algumas lavouras e atrapalha muito, especialmente a colheita do arroz e da soja. Agora, sobre o interior de Santa Catarina e do Paraná, pode até chover forte, mas será uma chuva mais isolada e alternada com períodos de melhoria. Nesses estados não teremos grandes problemas por causa do excesso de umidade. No decorrer do segundo período, a chuva continua abrangente sobre o sul do Brasil, mas diminui de volume, então o risco para transtornos também diminui entre os dias 11 e 15 de abril. São esperados volumes de água acima de 30 milímetros para boa parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também sul e leste paranaense.
No terceiro período, entre os dias 16 e 20 de abril, é que as atividades no campo devem avançar melhor, porque neste período, apesar da previsão de chuva sobre os 3 estados da região, o volume será muito baixo. Então é um indicativo que teremos maiores períodos de tempo seco entre os dias 16 e 20 de abril.